nesse mês sobre ter um coração voluntário. Nós falamos no domingo passado e nas células dessa semana o que é ter um coração voluntário, como é, o que nós podemos fazer e como nós podemos exercer e praticar esse coração voluntário. Agora, hoje, eu quero ir pela palavra de Deus e juntos vermos como Jesus foi o maior exemplo de um coração voluntário, o maior exemplo que nós tivemos. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, Isaías 53. Não se preocupa, tá, gente? Não é um anjo que está tocando aqui, não. É os guris deixaram o pad ligado por causa para não vocês não ouvirem um pagode do outro lado da rua, porque daqui a pouco vocês estão ouvindo a pregação assim. E nem prestando mais atenção na pregação, só no embalo, né? Então eu pedi para eles deixar uma musiquinha de fundo para você dar uma abafada lá na concorrência. Jesus é bom demais. Abriu a Bíblia aí? Isaías 53, eu falei para você abrir, eu não abri. Vamos lá, agora eu abri. Fala o seguinte, Isaías 53, versículo 1 e seguintes: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, nem como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E nós vamos continuar depois, senão você vai dormir enquanto eu estou lendo o texto. A primeira coisa que nós precisamos entender, quando nós falamos de voluntariado no domingo passado, nós olhamos o que a Bíblia diz sobre voluntariado. O que é ser um voluntário? Ser voluntário, segundo a Bíblia, é quem se dá em favor do outro e quem está disposto a obedecer uma ordem em favor do outro. Então isso é voluntariado, isso é ser voluntário conforme o dicionário bíblico. E eu falei, você pode ouvir novamente, que Jesus é o nosso maior exemplo de voluntário, porque mesmo sendo Deus, Ele morreu por nós, não porque Ele foi obrigado, mas porque Ele se deu por nós. E Ele mesmo fala, não há maior amor do que este, do que um amigo dar a sua vida em favor do outro amigo. Então Ele nos amou, mas mais do que isso, Ele nos chamou de amigos. Ele não estava nos chamando de inimigos, mesmo que a lei nos chamasse de inimigos de Deus, porque inimigo é todo aquele que faz mal contra alguém, é verdade? Um
uma pessoa que faz mal contra você sucessivamente é seu amigo ou seu inimigo? Inimigo. E quando nós erramos, falhamos, nós estamos errando contra Deus. Então, eu não sei você, mas eu já errei algumas dezenas de milhões de vezes. E eu creio que você também. Que nós erramos todos os dias. Então antes nós éramos chamados de inimigos de Deus, criaturas de Deus, mas inimigos de Deus. Jesus veio e passou a nos chamar de amigos. Por que amigos? Porque Ele nos fez amigos dele. Agora, se isso não é o ato mais voluntarial que existe, se existe essa palavra, eu não conheço. E nesse texto que nós lemos uma parte, vamos ler até o final desse capítulo hoje, nós vamos ver como Jesus agiu e como Ele fez. Para você ser voluntário precisa de quê? Precisa de você mesmo. Você precisa ser o voluntário. Precisa de um público-alvo, de pessoas que precisam de ajuda. E você precisa de um meio para fazer aquilo, é verdade ou não? Eu não tenho uma boa memória. Não tenho uma boa memória. Mas uma das poucas memórias que eu tenho abaixo dos 7 anos de idade, olha, eu acho que é uma das únicas, é estar numa noite fria, numa favela em Cachoeirinha, distribuindo sopão com meu pai e com a minha mãe. Eu sentado no banco de trás, o pai com o bagageiro da Paraty aberto e 2 negócios de sopa, aqueles panelão de sopa, aqueles que tinha lá na igreja de Pedro, aqueles panelão. Então, o que eles tinham? Eles tinham um desejo de ser voluntário, de servir. Eles tinham um lugar e tinha um meio. Para eu ser um voluntário, eu preciso no mínimo dessas 3 coisas. E para ser voluntário, Deus também precisava de 3 coisas. Quais eram? Era Ele próprio que ia ter que vir como voluntário, porque somente alguém perfeito poderia morrer por alguém imperfeito para salvá-los. Um público-alvo que era o mundo todo, que era nós. E qual era o meio? O meio era a cruz, a morte de cruz. Era o meio, era o único meio. Porque para que um pecador pudesse viver, um justo precisava morrer. Isso se vê, sabe aonde? Crônicas de Nárnia. É verdade? Já assistiu Crônicas de Nárnia? Assista e veja agora com esses olhos. C.S. Lewis era um cristão verdadeiro, estudioso da palavra, homem de Deus. Escreveu Crônicas de Nárnia, escreveu filme, escreveu vários outros livros, muito bons por sinal. Dica de livro, dica de leitura: se você tem meta para ler, leia Cristianismo Puro e Simples, Surpreendido pela Alegria, e aí depois tem os outros de mitologia e outras coisas mais. Fecha parênteses. Então, para ser um voluntário eu preciso estar disposto. Deus estava disposto. Ele veio. João fala lá no primeiro capítulo do Evangelho de João: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Ele veio. Ele já tinha um coração voluntário. Ele só precisava de um corpo. Porque foi Ele que criou esse negócio de coração voluntário. Porque quando Ele nos criou, a palavra de Deus fala que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele não nos fez iguais aos anjos, porque Ele queria que nós tivéssemos o direito de escolha.
Ele queria que nós tivéssemos um coração voluntário a obedecer, não um coração obrigado a obedecer. Os seres espirituais não têm escolha em obedecer ou não, eles têm que obedecer. Agora, nós não. Por isso que ele veio e viveu, morreu e ressuscitou. A cruz não foi um acidente, a cruz era o meio para um propósito divino. Por isso que nós temos a cruz aqui. Nós não idolatramos a cruz, mas toda vez que nós olhamos para ela, nós lembramos, ela foi o meio. Ela foi o meio para que eu fosse salvo, para que eu fosse perdoado, para que eu tivesse uma nova chance. E nós temos uma nova chance. Agora, a cruz sendo um gesto de sacrifício, de doação, ele estava se doando, ele se doou lá. Mas todo aquele que se voluntaria a algo, faz isso para um propósito, por um objetivo e por um motivo. E por um motivo. Um coração verdadeiramente voluntário é um coração que sabe o porquê está fazendo, para quem está fazendo e o que está levando ele a fazer. Deixa eu contar uma coisa para você, não se escandalize, mas eu já falei para várias pessoas: não vem mais na igreja, não vem. E aí as pessoas me olham e falam assim: como? Tu, pastor, está dizendo para eu não vir mais na igreja? Aí eu explico: não venha na igreja se você vem por apenas obrigação. Não venha na igreja se é apenas um rito. Se eu não for, Deus vai me amaldiçoar. Venha na igreja para dar, para agradecer, para ofertar o seu louvor, a sua gratidão, para sacrificar. Como assim sacrificar, pastor? É dizer o seguinte: Senhor, essa semana eu conquistei tudo isso, mas se não fosse o Senhor, se não fosse a sua mão me ajudando, eu estou aqui reconhecendo diante de todos, mesmo que eles podem nem estar me ouvindo, mas eu estou falando, eu alcancei porque foi o Senhor que me deu, o Senhor que me ajudou. Isso é sacrificar, é dizer: olha, eu sei que é por causa da sua bondade, a sua bondade tem me alcançado. Jesus fez tudo o que fez porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão e ele tinha um motivo. E ele nos ensina através dessa ação como nós também devemos viver. Eu e você, como nós precisamos viver. E nós precisamos entender que a morte de Cristo não foi levada por circunstâncias, não, aconteceu vários fatores que se somaram e aconteceu a morte de Jesus. Não, a morte de Jesus foi estritamente planejada. Por isso que ele sabia que Judas o trairia. Por isso que ele sabia. Porque o próprio Senhor Jesus planejou a sua morte. Sabe por quê? Porque voluntariado é feito com consciência. Eu tenho que fazer algo consciente. Já acabou, Carlai. Já peguei. Vocês me escutam, né? Eu tenho uma voz alta. Com consciência. Ele fez com consciência aquilo, para nos ensinar que na vida cristã nós precisamos nos doar com consciência, em obediência sim, mas com a consciência do que estamos fazendo.
Mas voltando para o texto, nós vemos que Cristo, nos evangelhos, relata muito bem: Cristo foi crucificado no madeiro, não pelo povo mais pecador da época. Na realidade, o povo mais pecador da época até gostava de Jesus. É verdade, porque ele tratava eles como gente. Ele foi morto por quem? Pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos saduceus. Ele foi morto por todas as pessoas que pecaram no mundo, inclusive eu e você. Amém? Inclusive eu e você. Agora, nós precisamos entender que se nós erramos, nós pecamos, nós precisamos valorizar o ato de Jesus. Mas muitas vezes nós pensamos assim: tá, foi só por causa disso que Jesus morreu. Não, não. Jesus morreu por causa de tudo isso. Ele sabia, quando ele nasceu aqui, ele sabia que ele ia morrer. Quando ele estava lá no Getsemane, fez aquela oração famosa: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele não estava dizendo para Deus que ele queria desobedecer, ele estava: seja feita a tua vontade. Ele está dizendo: eu estou disposto a cumprir até o final. Mas ele está dizendo: eu não pensei que seria tão difícil. Eu não pensei que seria tão difícil. Quando nós assumimos na nossa vida com Deus o papel de sermos voluntários, de nos doar ao outro e de obedecer à palavra de Deus, nós ouvimos, achamos tudo lindo. É simples, mas não é fácil. Não é fácil. Mas se nós continuamos com o mesmo propósito, com a mesma missão e com a mesma motivação, eu e você conseguimos realizar tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Agora, Jesus, como nós lemos nos versículos 3, 4 e 5, Jesus sofreu demais. Jesus sofreu demais. E ele fez tudo isso por amor. Mas ele sofreu demais porque nós produzimos isso nele. Agora, hoje, nós não precisamos mais sofrer para ser voluntários. O único sofrimento que nós vamos ter é combater a nossa própria natureza. Qual é? A palavra de Deus fala que você precisa amar o próximo. Ah, mas pastor, eu posso amar aqueles próximos, mas essa aqui eu odeio. Essa aqui não tem como amar. É verdade, nós odiamos pessoas. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos amar as pessoas. E aí a gente para na frente de Deus e fala igual Jesus: Senhor, passa de mim esse cálice, deixa só essa eu continuar, esse aqui continuar odiando. Um coração voluntário é um coração que fala: Senhor, eu vou obedecer, porque eu sei o benefício que isso tem na minha vida e na vida daquela pessoa. Porque quando eu decido amar os que me odeiam, amar aqueles que me perseguem, amar os que me maltratam, eu sou duplamente recompensado. Você sabia disso? Você sabia disso? Toda vez que nós amamos alguém que nos odeia, que nos persegue, nós somos duplamente recompensados. Por quê? Porque nós estamos exercendo o princípio de Cristo. Eu quero que você entenda que um coração voluntário não é simplesmente eu dizer para você: não, hoje nós vamos lá em tal lugar servir um sopão, entregar comida, como a gente faz. Mas ser voluntário é algo diário, ter um coração voluntário é algo diário.
Ele está lá na empresa com aquele chefe endiabrado, né? E amado, amado Espírito Santo, tu está comigo, me ajuda hoje. Ele está vivendo num ambiente terrível e conseguir permanecer em paz e transmitir paz para os outros. É estar sendo tentado a romper com tudo, a jogar tudo para cima, e com o coração voluntário disposto a obedecer e a preservar e permanecer de pé. Você está me entendendo? Jesus fez isso. Jesus poderia ter desistido em qualquer momento, quando Judas o traiu, quando ele foi levado ao cemitério, depois quando ele foi levado a Pôncio Pilatos, depois quando ele estava a caminho de ser açoitado, depois quando ele voltou de ser açoitado, indo para a crucificação, ele poderia ter falado: Pai, não dá. E na mesma hora os anjos iam descer e iam pegar ele. Mas ele não desistiu. Coração voluntário é obedecer mesmo quando tudo não está indo bem. É estar disposto a amar o outro, servir o outro, mesmo quando as coisas não estão boas. Ninguém tem um casamento perfeito todos os dias. Ninguém tem um casamento perfeito todos os momentos. Mas quem está casado tem um casamento. E se tem um casamento, você fez um compromisso com a pessoa, de amá-la, de ajudá-la, de aceitá-la, mesmo nas maiores loucuras dela, no surto dela ou no seu. Qual é a posição de um coração voluntário? Um coração onde há Cristo. Cristo morreu para que eu vivesse em paz na minha família. Ele fala que Ele é o príncipe da paz na minha casa. Agora não adianta Ele ser o príncipe da paz se eu sou o capetinha aqui dentro, né? Então eu preciso me colocar numa posição de paz. É fácil, pastor? Não é. Ninguém é perfeito, todo mundo tem falhas, limitações, mas um coração voluntário é um coração que entendeu que, apesar das falhas, das limitações, nós temos que ter a obediência como marca no nosso coração, e amar o próximo, a se doar pelo próximo. Jesus sofreu tudo por nós. Jesus foi rejeitado pelos religiosos da época. Jesus foi rejeitado pela multidão que o aplaudiu. A multidão que aplaudiu Jesus depois falou para crucificar e depois fugiu. Aqueles 5.000 que seguiam Jesus, sabe quantos sobraram depois? Só 120. Imagina a igreja de Jesus, em menos de 2 meses, foi de 5.000 para 120 pessoas. Se fosse hoje, teria fechado a igreja. Ele foi rejeitado. Ele fez tudo isso e passou por tudo isso, se humilhou. Mas Ele suportou cada detalhe, suportou ser cravado no madeiro, açoitado, fez tudo isso. E a palavra que nós lemos, que como um cordeiro, como uma ovelha, Ele não reclamou de nada. Eu não sei você, mas muitas vezes quando Deus coloca algumas pessoas na nossa vida e que nós temos que ajudar essas pessoas, nós reclamamos. Já aconteceu isso com você? Capaz que não, né? Pessoas da família, pessoas de casa, pessoas da célula, da igreja, pessoas do trabalho. Nós somos os primeiros a manifestar a insatisfação de servir ao próximo, de ajudar o próximo. Enquanto Jesus, bem pelo contrário, estava servindo a humanidade inteira, do início ao fim.
e não reclamou. Você está entendendo o motivo real de ele ser o maior exemplo de um coração voluntário? Por isso que nós chamamos ele de nosso Senhor. É por isso. Por quê? Porque nós reconhecemos nele um padrão, algo que nós queremos. Eu já estou indo para o final. E porque ele fez tudo isso, sofreu calado, foi morto, até quando os algozes, ele falou para Deus: Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu acho que ali foi um tapa na cara do diabo, porque o ser humano, e ele era um ser humano, mesmo sendo Deus, é vingativo por natureza, é cheio de raiva, com um espírito de revanche. Pensa aqueles caras batendo, judiando, e com o coração voluntário, ele pega e fala: perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus fez tudo isso para o nosso bem, para a recompensa que nós teríamos. Ele venceu a morte, ele tirou o poder da morte de nossas vidas. Quando ressurgiu, ele nos deu vida, e por isso que nós falamos sermos uma nova criatura. Ele conseguiu isso. E agora, por causa dele, nós somos livres, somos salvos, somos perdoados. Não importa o que fizemos no passado, foi perdoado. Não importa o que nós fizemos ontem, foi perdoado. Por quê? Porque ele nos ama, porque ele tem um amor incondicional, que apesar das nossas fraquezas e falhas, ele nos perdoa. Mas também ele fez tudo isso para nos dar um exemplo de como viver uma vida com coração voluntário. No versículo 11, versículo 11 e 12 fala: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui está falando que ele cumpriu o propósito dele. O coração voluntário, ele vai para cumprir um propósito. Você tem um propósito, você tem um destino, você tem uma missão. Nós temos uma missão como igreja, como família da fé. Qual é essa missão? Qual é esse o propósito? Levar pessoas, ajudar as pessoas a realmente conhecer Jesus. Não uma religião, mas um Jesus que ama, que perdoa, que dá uma nova chance, que nos faz o convite para termos um encontro real com Ele, e realmente, ao reconhecer a obra dele na cruz, ser perdoado, ser salvo e transformado. Um coração voluntário é o que nos vai fazer avançar esse ano para vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas células, na nossa igreja. Porque se não houver um coração voluntário igual ao coração de Jesus, Ele pode até ter morrido por nós, mas nós não conseguiremos nos doar por Ele. Ele morreu e deu a vida dele, e hoje Ele nos convida para nos doar por Ele.
E doar por ele como? Obedecendo a sua palavra e ajudando o próximo, se doando para o próximo, mostrando quem Cristo é para o próximo. E quando nós fizemos isso, nós temos aquilo que ele fala aqui. Ele fala que a morte trouxe remissão sobre a nossa alma, e por causa disso, ele com muitos irá dividir os espojos. O que ele está falando? Ele conquistou e derrotou a morte. Com aqueles que estão caminhando com ele, e aqueles que vieram na terça de crescimento, e vieram na parte que a gente falou sobre o reino, e como será a vinda de Jesus, entendem um pouquinho melhor. Ele vai despedaçar os espojos, ele vai dividir os espojos. Ele está falando, ele vai dar coisas, ele vai abençoar, vai recompensar aqueles que estão com ele, tendo um coração voluntário. Mas isso é uma decisão. Como assim, pastor? A primeira decisão é se eu creio em Jesus, e se eu quero dia após dia ter ele na minha vida. A segunda decisão é se eu já estou crendo em Jesus e eu quero ter o mesmo coração que o dele. Mas agora ele promete vida e vida em abundância. Ele promete que nós vamos ser recompensados por obedecer a sua palavra. Ele não está dizendo que não vai ter problemas, ele não está dizendo que não vai ser tudo mil maravilhas, mas ele está dizendo que ele vai estar conosco todos os dias. E se Deus está conosco, não tem o que temer. Não tem. Agora, qual é a minha posição e a sua decisão? Qual é a nossa decisão hoje como igreja juntos? Crer na obra de Cristo e pelo meio da cruz que Ele fez por mim e por você, e continuar crendo nisso a cada dia, e tomar a decisão de viver essa nova vida que Ele nos deu, com um coração novo que Ele nos deu, um coração igual ao dele, um coração voluntário, disposto a se doar pelo outro e de obedecer. Essa é a minha pergunta para você nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé, só para parecer que está terminando, né, gente? Feche seus olhos. Vamos orar? Como você se enxerga hoje? Você já falou para Jesus: Jesus, eu creio em Ti, eu creio no Teu amor, eu creio na obra da cruz, e eu te confesso hoje como meu Senhor e Salvador, e peço a ajuda do Teu Santo Espírito para prosseguir em fé. Você já fez essa oração alguma vez na sua vida e continuou nessa decisão? Ou quem sabe há muito tempo atrás você já fez essa decisão, mas hoje está totalmente longe do amor de Cristo? Ou quem sabe você está já caminhando na fé, congregando conosco, participando da igreja, mas ainda não consegue viver com o coração totalmente voluntário. Muitas coisas são complicadas, difíceis, e muitas coisas não se consegue obedecer, nem se doar pelo próximo, se doar pela causa de Cristo, pelo reino dos céus. Eu quero convidar, não importa qual o seu motivo a você fazer a sua oração hoje, mas se a sua oração hoje é dizendo: eu preciso receber esse amor, esse perdão, e eu nunca orei confessando o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu quero fazer essa oração hoje, com seus olhos fechados aí no seu lugar. Só coloque uma mão sobre o seu peito
E se possível, erga uma da outra mão. Se você nunca fez essa oração, se você nunca fez, eu quero orar junto com você agora. Eu quero que você ore juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, repita as minhas palavras. Senhor Jesus, nessa noite, ao ouvir a sua palavra, eu reconheço que Tu és o Senhor, e eu quero, a partir de hoje, que o Senhor seja o meu Senhor. Perdoa os meus pecados, os meus erros e as minhas falhas, e me ajude a viver como filho de Deus, e me ajude a viver a nova vida que Tu tens para mim. Eu oro dessa forma, em Teu nome, Jesus. Amém. Agora eu quero orar por todos. Eu quero orar por todos. E caso você esteja no segundo grupo de pessoas que já está caminhando na fé, mas ainda não está conseguindo ter um coração igual ao de Jesus, um coração voluntário, eu quero convidar você a orar nesse momento. Faça a sua oração. Eu vou estar orando, você faz a sua oração e nós vamos encerrar juntos. Vamos orar. Pai, nós estamos juntos aqui, através da sua palavra, reconhecemos, Pai, que precisamos de Ti, da sua ajuda. Dá-me um coração igual ao Teu, amado Jesus, um coração voluntário, disposto e predisposto a obedecer, a cumprir os mandamentos, a se doar pelo próximo em favor da causa de Cristo. Ó Pai, que eu viva na minha vida o verdadeiro exemplo de Cristo, e que eu viva na minha vida a verdadeira nova criação, nova criatura. E Pai, eu consiga perdoar as pessoas, avançar para aquilo que o Senhor tem preparado de antemão para mim, e nada ao longo desse ano me impeça de viver com o coração totalmente voluntário. Eu oro dessa forma, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um daqueles que estão aqui, abençoando eles e pedindo: faça de nós, amado Jesus, uma igreja de coração voluntário. Faça de nós um povo com coração voluntário. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Glória a Deus. Aleluia.